posso somar 29 mais 10. Não pode, né? Não pode somar 29 mais 10. Tu poderia somar 29 mais 10 só se tu tirasse zero naquelas questões que tu corrigiu, daí sim, né? Mas é isso aqui que vai acontecer. Não te preocupa com o formulário de correção, a pontuação final. O interessante é a questão. Boa pergunta essa. Eu acabei me passando ali. Eu tinha que, mas também, né? Fazendo um monte de coisa, é difícil eu conseguir prever tudo assim, quais as dúvidas de vocês, tá bem? Mas boa essa tua observação aí, porque daí eu já explico isso para vocês. Não serve só para Isabelle, né? Serve para todos. Então, o Rafael disse assim, ó, Sor, para quando é a correção? Assim, ó, o formulário, a avaliação era na semana passada, era 2 semanas atrás, certo, Rafael? Tá? Quem me entregou ali tinha a possibilidade de fazer a correção, certo? A correção era para fazer na semana passada, que eu entreguei ontem para você, até segunda-feira dessa semana, na verdade, né? Tu poderia entregar. Então, é isso que eu fiquei avisando há 2 semanas atrás, ó. Entreguem o formulário, porque daí tu vai ter tempo de fazer a correção. Quem não entregou o formulário, o que aconteceu? Entregou só no tempo da correção. Entendeu, Rafael, o que eu estou te falando? Sim, mandou na sexta, sim. Tu mandou na sexta depois que já tinha fechado o tempo de correção. Olha só, vou te mostrar aqui, ó. Então, até dia 17, os dias que antecediam, dia 17 do 8, deixa eu ver aqui, 17 mais terça, quarta, 19, 12. Tá? Isso aqui, ó, 12 do 8, quarta-feira. Isso aqui, segunda-feira, 17 do 8. Tá? Antes do dia 12 de agosto, tá tudo bem que tu não que tu já entendeu, só deixa eu explicar para todo mundo isso que foi importante também, tá? Antes do dia 12 de agosto, tá? Eu estava falando para vocês assim, ó, na semana do dia 12 de agosto, lá no dia 10 de agosto, lá pela segunda-feira, se vocês quiserem, vocês podem ir fazendo os exercícios da atividade da unidade, podem ir compondo os exercícios ali, vai fazendo tranquilamente, porque na quarta-feira eu vou abrir o formulário para vocês poderem responder esses exercícios. Os exercícios eu vou tirar do livro, salvo alguns ali, de repente alguns eu não tire do livro. Tá? Eu falei assim para vocês em alguns dias antes, lá no dia 10 de agosto, na quarta-feira, eu abri o formulário e mostrei para vocês, inclusive tu estava em aula, acho que na quinta-feira tu estava em aula e tem até vídeo gravado ali de tu mostrando para os teus colegas como é que se inseria, né, as figuras no formulário, como é que abria o formulário e tudo mais. A gente tem um vídeo gravado lá, acho que do dia 13 de agosto, se não me engano. E eu falei assim, ó, tá aberto o formulário, vocês já podem responder. Até que data vocês têm para responder essas 10 questões? Até o dia 17 de agosto, né? Na verdade, eu fechei o formulário porque teve gente me entregando à tarde, à noite, lá no dia 17 de agosto. Eu fechei o formulário
nos primeiros minutos de terça-feira, lá pela 00:15 mais ou menos, eu fechei o formulário e daí não podia mais entregar, tá? Então, lá no dia 18, por volta da 00:15, estava fechado o formulário, tá? Por quê? Porque tem que fechar o formulário para eu poder corrigir, tá? Eu fiz a correção, entreguei na outra quarta-feira para vocês a correção, 19/8, tá? Entreguei na quarta-feira do dia 19/8, certo? E se eu não me engano, eu abri na quinta-feira novamente para que se entregasse a correção, tá? No dia 20/8, então eu abri e disse assim, ó, vocês vão poder me entregar até o dia 24/8 as correções. E daí eu já avisei, quando eu abri lá no dia 20/8, eu avisei assim, ó, para vocês, ó, quem não entregou a primeira vez vai poder fazer a entrega no dia 20 de agosto, tá? Mas só que o problema é que daí não vai ter tempo de correção. Quem entregou aqui vai poder corrigir. Agora quem entregou aqui não tem como corrigir, certo? Porque eu já estou fechando as avaliações, certo? Então quem entregou aqui não vai ter tempo de corrigir, ok? Tá? Deixa eu ver se eu respondi a Mariana. Eu te respondi, Mariana? Ah, tá. Não, senhor. Eu botei ali o negócio, mas não falou nada. Tu vai ter que me falar certinho, Mariana, assim, ó, o horário que tu abriu ali para ver o que é que aconteceu, tá? E outra, é muitíssimo importante, assim, ó, muito importante, porque a gente está falando de avaliação. Por exemplo, não dá. O que não pode acontecer, assim, ó, tu tentar entrar, não conseguiu, e daí passou o tempo, daí tu chegar e me falar assim, ó, professor, eu não te entreguei porque eu não consegui. Então, tu tem que ver com antecedência se não conseguiu, porque eu vou tentar resolver o teu problema, tá bem? E daí, muitas vezes, o Clip Escola funciona muito bem ali para vocês tentarem se comunicar comigo. Pode falar, Mariana? Eu não me lembro bem o horário, mas eu lembro que foi assim que a aula acabou. Foi antes de acabar o tempo. Mas é isso que eu estou te dizendo, tá, Mari? Tu vai ter que me dar o horário específico e quando acontecer problema, assim, porque o formulário ele acaba fechando, tá? Quando acontecer problema assim, tu tem que entrar em contato o quanto antes, tá? Senão não tem como eu resolver o teu problema. Eu lembro que na correção, o senhor colocou, acho que era para as 14h30 fechar o formulário. Eu não te entendi. Tá falando, acho que muito próximo do microfone. Eu vou dar uma pausa aqui, só um pouquinho. Então, retornando ali, ó, no exercício 2, item C. Agora esqueci. Não, item B, tá? No item B, exercício 2 aqui, eu quero todos os divisores de 15. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse símbolo aqui, D, abre parênteses, 15, fecha parênteses, igual, abre chaves, e vou descrever todos os elementos separados por vírgula, né? Os divisores de um número não nulo, né? Um número diferente de zero, é uma quantidade finita. Os múltiplos têm infinitos, né, elementos. Tá. Mari, tu tem que me falar de que dia isso aconteceu, tá? Tudo bem, às 10h15, mas de qual dia? Então, assim, ó, os divisores de 15. Então, eu tenho o 1, primeiro os triviais, o 1 e o 15. O 2 divide o 15?
Olha, 15 nem é par. Então, o último algarismo do 15 aqui é um número ímpar, o número 15 é ímpar. 2 não divide o 15, mas o 3 divide o 15? Sim, 15 dividido por 3 dá 5. Depois do 3 vem o 4, mas se o 2 não divide, se o 2 não divide o 15, tá? Se o 2 não divide o 15, quer dizer que o 4 não vai dividir, porque o 4 é um múltiplo de 2. O 4 não divide o 15, então. E depois do 4 vem o número 5, que já está aqui. Descobrir todos os divisores de 15. Quem são? O 1, o 3, o 5 e o 15. Certo? Então, aqui estão todos os divisores de 15. Só um pouquinho. Retornando, então. É que o que está no horário? Não entendi. Oi? Feito, retornando então. Então, no exercício 2 aqui, a gente tem esse exemplo aqui, ó, do item B. Ó, tá? Todos os divisores de 15. Então, fica para amanhã vocês resolvendo os divisores de 4, os de 17 e os de 60. No exercício 3. Tá? No exercício 3 que eu já vou projetar aqui para vocês. Considere os números 6, 8, 12, 14, 17 e 35. Considera todos esses números. Qual deles é divisor de 16? Qual deles divide o número 16? Então, a pergunta... Tá? Então, a pergunta... Tu tem que cuidar a pergunta aqui que muda, né? Ele não vai perguntar assim, ó, qual é divisor de 16, qual é o divisor de outro número. Ele vai mudar a pergunta aqui, ó, nos itens, ó. No 5, ele está dizendo, 5 é divisor de qualquer número? Sim ou não? Tá? Daí tu tem que responder, ó. 7 é divisor... no item C é parecido com no item B, ó. Ele está perguntando, 7 é divisor de 2 números? Quais são os divisores de... quais são os números dos quais o 7 é divisor, certo? Para responder o item A, qual é divisor de 16? Tu tem que verificar um a um deles e ver qual deles pertence aos divisores de 16. 16 é um número pequeno, se eu fizer assim, ó, os triviais, 1 e o 16, o 2 e o 8. 3 não divide, 4 e 4, certo? Todos os divisores de 16 estão aqui, ó, 1, 2, 4, 8 e 16. Observa que eu coloquei aqui o 4, ó, 16 dividido por 4 dá ele mesmo, eu coloco no meio para ele não ficar dos dois, para não repetir ele dos dois lados, né? Então, 4 dividido por 4 dá ele mesmo. Então, os divisores de 16 são todos esses, 1, 2, 4, 8 e 16. Qual deles é divisor de 16? Observa, 6 está na listagem? Não. 8 está na listagem? Olha, 8. 8 está na listagem, está aqui, ó. 12? Não. 14? Não. 17? Não. 35? Não. Entenderam aqui, ó? Qual é divisor de 16? Apenas o 8 é divisor de 16. Aqui, 5 é divisor de qualquer número? Bom,
a gente pode trocar... Não, perdão, eu disse qualquer número, né? Ele está perguntando assim, ó, 5 divide algum número aqui, ou quais números 5 divide, ou se é um número, tá? Daí tu tem que verificar se para cada um o 5 divide. 6 divide o 5, ou seja, dá resto zero quando eu divido por 5, e aqui dá resto zero, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, para responder sim e qual número 5 divide. Tá? 7 é divisor de 2 números, quais? Mesma coisa. Verifica aqui, 6 dividido por 7 dá resto zero, sim ou não? 8, 12, 14, 17, 35. Aqueles que der resto zero, então, o 7 divide, né? Então, amanhã eu quero que vocês tragam, então, todos esses itens, certo? Olha ali no item D ali, ó. Quais são os divisores de 12? Divisores de 12, o que tu vai fazer? Vou iniciar aqui para vocês, ó. Os divisores de 12, primeiros triviais, o 1 e o 12, o primeiro e o último, ó. Os divisores de 12, tu pode colocar aqui o 1. Depois que tu completar todos eles aqui, esse aqui é o teu desenvolvimento, depois que tu completar todos eles, tu vai fechar, daí tu escreve em sequência, nessa ordem aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro, até chegar no último, certo? E vai escrevendo eles entre chaves. Esse é o desenvolvimento, essa aqui seria a tua resposta. Tá bem? Olha, 9h55, a gente vai até às 11, né? 2 períodos, é isso? Isso, 2 períodos. O exercício 4. Responda as questões. Deixa eu apagar aqui. Só deixa eu conferir aqui o horário com vocês, só um pouquinho.